E olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, eu sou o Guilherme do Meliponário Biguatinga e hoje estarei dando uma palestra para vocês no computador sobre as geadas e como isso está afetando nossas abelhas sem ferrão até o mês de novembro agora. Bom, galerinha, se vocês não sabem, o mês de junho e julho, pelo menos aqui na minha região, deu geada muito forte. Não sei, deixa aí nos comentários caso vocês já tenham acompanhado o clima-tempo aí da sua região, mas explique para mim se geou muito ou se não geou. Eu estou achando que o Brasil inteiro nessa época tinha geado, pois via passar muito na televisão. Mas eu vou explicar o que está ocorrendo e o que isso está afetando as nossas abelhas sem ferrão, pois nos outros anos também geava, só que não nessa intensidade. Primeiro de tudo, vamos entender o que é geada. Eu vou pesquisar aqui para dar uma resposta mais formal para vocês. Bom, galerinha, eu vou explicar o que é geada para vocês entenderem como se formam as geadas. A geada é um fenômeno da natureza que ocorre quando camadas finas de gelo sobre plantas e outras superfícies lisas, como vidros e janelas. Os períodos mais comuns de ocorrência são o inverno e outono. Justamente, gente, a época que os enxames estão mais debilitados pela falta de alimento e pela falta de plantas. Então, ele coincide com a época em que as abelhas estão mais fracas, quando as temperaturas estão mais baixas. As geadas também podem ocorrer em outras épocas do ano, mas com passagem de frente frias ou massa polar. Já aconteceu aqui, no mês de novembro dá uma geada, mas é muito raro. Basicamente, a geada é um orvalho congelado, explica o professor Augusto José Pereira Filho. Ele explica que durante o dia, o sol aquece a superfície e faz evaporar partículas de água ali presentes. No final da tarde, entretanto, a temperatura vai caindo, e quando as moléculas de água que estavam perambulando no ar encontram a superfície mais fria, perdem sua energia de movimentação e vão se acumulando na forma de gotículas. E é o que conhecemos por orvalho. Mas num dia com temperatura muito baixa, esse vapor não apenas fica retido, também congela. Aí o que acontece? Essa planta, em contato com uma superfície. Que superfície mais comum é essa? As plantas, as folhas das plantas. Aí o orvalho vai indo lá e vai congelando em cima das plantas. Quem nunca de manhã passou debaixo de uma árvore e caiu aqueles pinguinhos d'água por causa do orvalho? Só que nessa época muito frio, ele congela. E ele congelando, da forma que eu entendo que eu estou falando, ele congela a seiva da planta. E a seiva, ela vai da raiz e vai trazendo todos os nutrientes para a planta, igual fossem nossos vasos sanguíneos. E congelando isso na folha, o que acontece? Ele bloqueia a seiva e não deixa a planta fazer a fotossíntese e acaba estragando a folha. E se estraga a folha, aí as árvores vão ficar tudo com a folha caída e a maior parte das vezes até arranca todas as folhas, fica só os galhos. E o que acontece? Nesse tempo, ela não tem fotossíntese e, consequentemente, não dá floração, pois a planta ainda nem sabe se está conseguindo sobreviver. E como isso está afetando nossas abelhas? Esse frio intenso que provocou a geada, que matou as folhas, não deixa dar flor. E também não deixa dar flor, interfere nas nossas abelhas, pois sem flor não há néctar nem pólen, e é a base principal das abelhas. Além do mais, gente, que os enxames que estão dentro da árvore, os enxames nativos, em árvores muito finas, acontece que quando a geada vem, ele mata o enxame, o frio mata o enxame. Eu vou mostrar aqui um estudo, que tudo tem que ser a base do estudo científico. Um estudo da Revista Brasileira de Zoologia. Esse estudo foi aplicado nas Scaptotrigona postiça. Então, esse estudo apresenta só para essa abelha, mas é quase que a mesma coisa. Durante os períodos de inverno e verão, a capacidade de resistência de altas e baixas temperaturas em operários de Scaptotrigona postiça. Em resumo, as abelhas sem ferrão são consideradas por muitos autores a grande importância para o ecossistema, devido à sua eficiência como polinizadoras. O presente trabalho estudou a tolerância de operários de Scaptotrigona postiça à mudança de temperatura, com o objetivo de determinar os limites térmicos letais, TL, temperatura letal,
para baixas e altas temperaturas durante o verão e inverno. No nosso caso, nós estamos preocupados mais no inverno. Os resultados foram um intervalo de tolerância entre menos 3,5 graus e 40 graus no verão. Então, vocês entenderam? Aqui na minha região, dentro de casa, tinha um termômetro e chegou a bater menos 1 grau. Na minha região não faz frio desse tanto, minha região é até calor um pouquinho. Eu sou de Minas Gerais, quase que em divisa com São Paulo, e ela aqui fez um frio, mas frio mesmo. E pensa bem isso nos enxames naturais. Os enxames naturais, eles têm uma reserva de mel boa, dependendo se o enxame está fraco ou se ele está forte. Se ele estiver forte, ele tem uma reserva de mel em volta do enxame. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui só para vocês verem. Depois eu volto aqui com esse estudo. Bom, gente, como vocês podem ver, aqui, ó, o ninho tá aqui da abelha. No ninho, as operárias de noite, elas entram dentro desse ninho e ficam meio que se chacoalhando para produzir o calor, comendo e chacoalhando. Aí aqui temos o pólen. Aqui temos o pólen e o invólucro. E o mel também. O que acontece? O frio vem de fora para dentro. Ao chegar o pólen, ele é uma barreira física para o frio não entrar adentro do ninho. E o invólucro, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. E o invólucro, como vocês podem ver, ele tem várias galerias de ar. E o melhor isolante térmico que tem no mundo, assim, não no mundo, mas o melhor isolante térmico natural é o ar. Sabe por quê? Quando você vai numa panela quente, você chega perto da panela quente, você não se queima. Se você não tocar, você não se queima, porque o ar isola aquele calor. Você sente calor, mas você não se queima. Igual a gente quando vai derreter vidro. As pessoas quando derrete vidro, o vidro tá a mais de 1000 graus. Por que as pessoas não queimam por estar perto? Porque o ar isolante térmico. Então ele cria uma camada de bolsa de ar em volta do ninho. E aquele ar barra o ar frio. Aquelas bolsinhas de ar que tem em volta do ninho atrapalha o frio de entrar. Igual aqui, ó. Aqui. É a mesma analogia de uma garrafa térmica. A garrafa térmica pode ser usada para conservar o frio, algo frio, algo gelado ou algo muito quente, como um café ou um chá gelado. Então, se o enxame estiver muito fraco e dentro dele tiver frio e lá fora tiver calor, o calor não vai entrar dentro do enxame, por causa que tem várias camadas de árvore, cera, pote de mel. Então é aí que condena o enxame fraco, que ele já tá fraco. Lá fora tá calor, mas o calor não consegue entrar, por causa do invólucro ele não entra. E o enxame que está forte, ele já produz seu próprio calor. Na época do frio ele produz o próprio calor, e na época do calor ele sai para fora todas as abelhas para esfriar ali dentro e bate as asas. Então vocês entenderam o que eu quis dizer? Então quer dizer que é o seguinte, o mel e o pólen são os melhores isolantes térmicos que existe, além do invólucro. Para as abelhas sem ferrão, não adianta você pôr uma caixa de 5 centímetros de espessura. Não adianta. Até atrapalha a abelha. Por causa que na época que tiver muito frio, só que tiver de sol, o sol vai bater na caixa para esquentar, só que a caixa é muito grossa. Então o sol não vai conseguir esquentar essa caixa por dentro. Ou seja, que às vezes a caixa muito grossa atrapalha. A melhor forma de manter uma temperatura numa caixa de abelha sem ferrão é o enxame estar forte e saudável. Transferir mais perto da primavera, para quando chegar no inverno ele tá com uma redoma de mel em volta do ninho e está populoso. Por causa que, pensa comigo, a caixa tá aqui. Quer ver? Deixa eu pegar um de exemplo. A caixa é esse pedaço de suporte celular. Finge que aqui é a parede da caixa. O calor vem e bate aqui. Só o que acontece? Aqui é muito espesso. Então o calor não entra para dentro do ninho onde ele tem que entrar. E na época do frio, aí o calor também não tem. Na época do calor, o calor também não sai. Entende? Que caixa espessa atrapalha. O que ajuda é reserva de mel e uma boa população. E o que acontece? Na natureza, nem tudo sai perfeito. Às vezes o enxame é mais perto da época do inverno, ele não dá conta de se ficar populoso e ter uma redoma de mel. Aí o que acontece? Esse enxame vem a perecer. Agora voltando aqui para o estudo científico, ó. Aqui, ó, de menos 3 a 40 graus. E é claro que, às vezes, se não precisa tá menos 3, falar, então minhas abelhas nunca vai morrer. Mas se tiver um dia com 5 graus, aí passa o outro, 5 graus,
por causa desse tempo, desse dia muito frio, ela morre. Agora eu tô falando aí de instantâneo. Se põe 3,5 a menos, a abelha morre na hora. Mas aí se você pegar uns 5 dias, aí esses 5 dias tá com temperatura abaixo de zero, mas não precisa estar menos 3, pode estar a 0 grau. Aí mata o enxame, por causa que acumula esses dias. Aí acaba que mata o enxame. E o que isso tem a ver, assim, diretamente com o que tá acontecendo com nós? Eu, nessa temporada, perdi mais de 5 enxames por causa do frio. Por causa que o enxame foi transferido mais perto de dezembro, ele não deu conta de ficar populoso, porque a melhor coisa que tem é ter mel em volta e população para esquentar o enxame. Não adianta nada, e caixa de 10 centímetros de espessura. Às vezes até atrapalha, igual a analogia que eu fiz de uma garrafa térmica. A garrafa térmica pode ser usada para conservar bebida gelada e bebida quente. Ou seja, que se dentro do enxame tiver gelado e lá fora tiver quente, então quer dizer que essa caixa espessa vai atrapalhar o calor chegar dentro do enxame. E também se dentro do enxame tiver muito calor e lá fora tiver frio, essa parede grossa vai atrapalhar esse calor sair, porque muito calor também atrapalha as abelhas. Então tem todo esse porém. E o que isso daí está interferindo demais nas abelhas? Esse ano eu não vou conseguir produzir mel. A geada matou muita planta mesmo. Ou seja, que o que mais importa para as abelhas é mel e pólen. É o que elas usam para sobreviver. E esse mel e pólen está escasso, devido às geadas que matou muitas árvores, ou árvores que ainda estão se recuperando e só pode dar flor ano que vem. Então, o que está acontecendo? As abelhas estão passando fome. E então, se ela está passando fome, que jeito que ela vai enxamear? Se ela sobreviver, tá bom. Então, atrapalhou muitas capturas. Todo mundo que eu tô vendo nos grupos de abelha que eu participo tá reclamando. Nossa, esse ano tá ruim de capturar. Esse ano tá muito ruim de capturar abelha. Perdi muito enxame. Mas é por causa dessa geada. O que aconteceu no mês de junho, julho, tá refletindo agora em novembro. Por causa que ainda não deu tempo de os enxames se recuperar. Os que morreram, não é porque era genética ruim que tinha que morrer. Não, podia ser a genética mais boa. Ele só não teve tempo. Se ele tivesse enxameado para setembro, ele já dava, setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí junho já dava o frio. Já dava um tempinho de fazer um pouquinho de mel, já ficar mais populoso. Mas os enxames enxamearam um pouquinho mais tarde. E igual eu fiz uma analogia. Ano passado, em agosto, eu tava armando isca. Em agosto eu armava, passava 4 dias e já capturava. Em setembro você punha isca, batia aquele sol de raiar, você falava, olha, de tarde capturava. Você ia lá, tava aquela nuvem de abelha de jataí. Esse ano não, esse ano nós estamos em novembro, as capturas estão muito devagar, eu tô com 5 ou 6 capturas daquelas 20 iscas e 2 ou uma tubuna capturada, e assim, esses são os únicos enxames que eu consegui até agora por meio de captura de escapete. Por isso que vocês devem estar pensando quando eu armei o vídeo de instalando escapete, tá até aqui na descrição se quiser assistir. Vocês devem estar pensando, Guilherme, mas se armou só 20 escapete, é pouco. Não é, na minha região era captura 100%. Então, ano passado eu punha 20 e capturava as 20. Tava bom demais. Mas esse ano, não adianta nem armar mais que 20, porque não chega a capturar essas tudo. Agora, o que pode estar acontecendo? Muitos falam que vão voltar para janeiro. Eu estou achando que janeiro já ainda não volta. Eu estou achando que mais para março. Só que aí se capturar em janeiro, bem, tudo bem. Mas agora eu não vou armar mais escapete. Esse ano eu não vou armar mais do que aquilo, por causa que se eu armar mais do que aquilo e capturar perto do inverno, eu vou matar esse enxame. Capturar a abelha muito perto do inverno é difícil, a não ser que você ponha a jataí para dentro de casa, ponha aquecedor nas caixas, todo esse trabalho assim que tem. É mais fácil mesmo você deixar o enxame forte. Os enxames os 5 que morreram, foram justamente os últimos enxames que eu transferi, que não deu tempo de ficar populoso. Porque o que produz calor no enxame não é o mel, não é a caixa espessa, é as próprias abelhas fazendo a digestão da comida que faz o calor dentro do enxame. Então, sem essas abelhas, é igual você ter um ar-condicionado lá, você põe em 25 graus, só que você não liga na tomada. Você tem toda a estrutura,
Mas se você não tem a quantidade populosa da abelha, independente da espécie, você não tem nada. Pode ser que o enxame tenha lotado de mel em volta, mas se não tiver população para fazer o calor para o mel barrar, não adianta nada. Aqui o estudo, eu vou estar passando aqui para vocês lerem, ó. A chamada abelha São Ferrão é como as principais polinizadores de algumas culturas, como melancia, cebola, girassol, café, entre outros. Aliás, além de falar em café, eu lembrei de uma coisa. Uma das floradas muito importantes para as abelhas sem ferrão, mesmo que seja planta estrangeira, entre aspas, é o do café. E justamente nos dias que deu café, choveu. E no dia que choveu, as abelhas perderam o café, a flor do café, o néctar que o café produz. Então, as abelhas precisavam muito, mas justo nos dias da florada do café, choveu. Isso vai interferir na safra do café, por causa que não teve abelhas que polinizaram, mas se bem que o café se autopoliniza, mas ajuda demais. E para os enxames, essas floradas principal que teve, que a planta resistiu, acontece isso, né? Então, esse ano ainda tá meio difícil, mas vai dar tudo certo. Eu tô concentrando em fazer extrato de própolis, que as minhas abelhas estão coletando bastante resina. Aí, voltando aqui, café, entre outras. A Escaptotrigona postiça, se eu não me engano, é mandaguari amarela. É também conhecida como mandaguari, é uma espécie de abelha pertencente ao grupo do Meliponíneos. Aqui tá escrito Meliponídeos. É Meliponíneos, que vive em ocos de árvores, pode ser encontrado em todas as áreas de clima tropical e subtropical, estendendo desde o México até o Rio Grande do Sul. Essas espécies mantêm a temperatura de 32, esse símbolo aqui eu não sei o que significa, e 3 a 3, eu acho que é A3, a 3 graus. E sua temperatura ideal para atividade vai de 20 a 32. Aí que tá o difícil. Os índios, vamos supor que na sua região não deu geada, mas fez frio. As abelhas não conseguiram ir para aproveitar as floradas, por causa que tá frio. Tava muito frio e perder enxame é natural, mas o que nós puder fazer para ajudar é bom, igual no caso meu. O que eu vou fazer para ajudar? Eu não tô conseguindo bombom de pólen, eu não tô conseguindo nada desse tipo. Eu vou pegar as abelhas, vou transferir os enxames que puder até janeiro. Depois de janeiro, eu tô pensando em tampar as escapetes que tem no mato. Se não, claro, se não capturar, eu não vou tampar eles tudo para não capturar em época de fevereiro, para depois o enxame vir morrer. É uma dica até boa. É caso na sua região esteja fraco de abelha. Se estiver forte, você pode deixar escapete. Aí é perder escapete, entre aspas. Mas aqui na minha região, como está muito fraco, se entrar um enxame que esteja mais forte, tem risco da matriz morrer depois do inverno e risco do enxame que está na isca morrer também devido a não dar tempo de se estabilizar. Então é bem difícil. Além das floradas, que atrapalhou muito enxame nativo morreu. Muito enxame nativo você vê que morreu. Que você lembra, olha, essa árvore tinha uma abelha, morreu. Por causa que ela não deu tempo de acompanhar a saída do inverno. Ela saiu do inverno, se saiu, né? Claro, pode ser que morra até no inverno. Se saiu do inverno, aí depois dos dias que saiu do inverno, agora tá muito chuvoso. E aí não conseguiu florada e morreu de fome. Então esse que é o problema. Eu vou passar aqui, caso você queira ler. Eu vou deixar o link na descrição, mas caso você queira ler, você pausa aí. Eu não vou ler tudo porque é muito grande. Eu já li tudo, mas eu não vou ler no vídeo, porque senão o vídeo fica muito grande, ó. Aqui uma tabelinha, né, registrando das TL, né, que é a temperatura letal dos enxames. Aí vocês devem estar, igual eu falei, não precisa estar a menos 3 graus, mas estando uma temperatura constante, vários dias, isso daí já é o suficiente. Esse vídeo eu tava querendo falar bastante para muitas pessoas entenderem o porquê das capturas esse ano tá meio atrasada. Foi um vídeo que eu espero que não tenha sido muito confuso, que na minha cabeça eu entendo tudo certinho, mas na hora de falar eu embanando um pouco. Mas eu espero que vocês tenham entendido e deixe seu like e se inscreva.